Olá pessoal, aqui é o Marcos Petri, um daqueles vídeos mais curtinhos e diretos com perguntas e respostas que vocês me pedem para fazer. São comentários mais dinâmicos e que vocês podem utilizar para se direcionarem a outros vídeos aqui do canal ou para aproveitar essas pílulas de conhecimento oferecidas nesse formato mais direto, que vocês têm gostado, pelo que eu tenho percebido. E antes de mais nada, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. O YouTube agora demanda um pouco mais de engajamento, pessoal. Então comentem aqui embaixo para o algoritmo entender que esse canal é relevante para vocês. Pois pelas novas métricas, se vocês não fizerem isso por um longo tempo, o algoritmo vai entender que esse canal não tem relevância e pode até desinscrever alguns de vocês. Então fiquem ligados para que sempre acompanhem aqui o canal Diário de um Autista. E quem estiver inscrito, ative lá o sininho para receberem as notificações sempre que um novo vídeo sair, tá certo? Vamos então para as perguntas do dia de hoje. Luca Martinuzzo me perguntou qual é a relação do autista com o esporte. Bem, Lucas, nós podemos pensar em dois grupos de esportes para o autista. Os esportes individuais e os esportes grupais, sendo que o primeiro grupo é muito mais interessante que o segundo. Claro que há autistas que vão se adaptar a esportes de grupo, esportes de equipe como futebol, basquete ou natação em alguns casos, mas o autista tende a gostar mais, a se dar muito melhor em esportes em que a preparação é individual. Esportes como xadrez, como boliche, como bilhar também, porque são esportes que, além de serem individuais, eu entendo que eles tenham detalhes e padrões para serem memorizados. Então, o autista se aproveita de seus hiperfocos para que se transformem em energias competitivas. Certo? Próxima pergunta. Como eu conto a meu filho que ele é autista? Essa pergunta é da Márcia Johansen e ela faz essa pergunta em um momento difícil da vida, então por isso eu percebi que precisava de uma resposta enfática nesse momento de contar. Pessoal, toda vez que se vai contar que alguém é autista, deve-se partir do pressuposto de que o autismo nada mais é do que uma característica diferente de interpretar o mundo. Então, só vai se dizer isso. E fazer com que a criança entenda qual é a condição dela. Depois, ao longo da vida, as crianças vão entendendo quais são os desdobramentos do autismo no dia a dia. Muitas pessoas falham ao contar tudo de uma vez só com informações truncadas demais. O autista processa muito melhor, o indivíduo autista processa muito melhor quando se conta as informações em termos mais simples e mais diretos. Simplesmente dizendo: filho, você é autista. E algum dia nós vamos descobrir essa situação e nós vamos descobrir juntos. Mais do que dizer, vocês devem agir, pais e mães, nesse sentido. Certo? Próxima pergunta, e uma pergunta bastante interessante, pessoal. Deixa eu procurar nos meus papeizinhos estilo Fausto Silva. Faço muita anotação aqui e acabam se perdendo algumas coisas. A Beatriz Santos, encontrei. Ela me pergunta se eu já assisti Good Doctor, The Good Doctor. Sim, Beatriz, já assisti a série, acho muito bacana. Porém, eu sou tão afoito com séries que eu parei de assistir, eu penso que na segunda temporada. Porque eu quero ver o final das coisas já. E como não tenho na Netflix, que tem aquele mecanismo de avanço automático dos capítulos, eu acabei abortando essa série para não ficar tão ansioso. É uma característica minha, Beatriz. E de comentários sobre a série, eu acho ela muito fidedigna ao mundo do autismo, com um ou outro exagero pontuais, mas que nos contam como o autista pode superar seus limites e também ofertar esse talento de minúcia, no caso do Dr. Murphy, para sua comunidade. Isso que é o mais importante, é o mais legal de se notar aí na série Good Doctor. Já está entre uma das minhas preferidas, mas uma das que mais me deixa tenso também. A outra é The Crown.
que eu acompanho na Netflix, mas porque a Netflix possui aquele mecanismo que eu já falei a vocês, de sequenciar melhor os episódios, eu fico muito mais tranquilo. Pessoal, havia uma outra pergunta aqui. Vamos pensar aqui onde é que ela está. Perguntaram e eu esqueci o nome de quem perguntou, mas certamente é uma pergunta de todos vocês: como lidar com a hipossensibilidade, autistas com poucas respostas aos estímulos ambientes. Lembrando que essa pergunta é mais delicada porque eu não sou especialista. Tudo que eu falar parte, lembrem-se, de uma vivência do Marcus Petri, de uma trajetória que vem se construindo ao longo de uma vida, de um indivíduo para o qual funcionam algumas estratégias e não funcionam outras, certo? Então, nesse panorama, lidar com a hipossensibilidade é contextualizar no ambiente, é perceber que o autista precisa ser estimulado naquela parte hipossensível para que daí essa parte receba as devidas informações tipicamente da mesma forma que outras pessoas recebem. Aí o cérebro associa esse padrão neural e ele pode te dar respostas. É um processo muito lento, é um processo de formiguinha, mas que não pode parar. Uma vez que se para esse processo, se para os avanços ao longo da caminhada dentro do espectro autista. E sair da hipossensibilidade não é totalmente possível, porque hiper e hipossensibilidades conviverão no autista ao longo de toda a sua vida. Elas convivem em mim, sendo que os membros superiores são hipersensíveis e os membros inferiores são hipossensíveis. Cabe nós lembrarmos que dois sistemas diferentes no cérebro comandam braços e pernas. Por isso faz sentido que na parte de cima eu tenha um tipo de sensibilidade, enquanto que na parte de baixo outro tipo totalmente diferente de sensibilidade. Pessoal, essas foram as perguntas dessa semana aqui no Perguntas e Respostas para todos vocês. Muito obrigado por participarem desse novo formato, penso que vocês estejam gostando, deem seu joinha, participem mais que nunca, seguindo aquela lógica que eu apontei aqui no começo dessa nossa conversa. Muito obrigado a cada um e cada uma por despender tempo aqui para o Diário de um Autista nessa nova empreitada. Um grande abraço, tchau!